Oi, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? Ao longo de 4 décadas, Robert Bresson nos presenteou com uma coleção de verdadeiras pérolas do cinema. Sua carreira como diretor é um marco inigualável na história da sétima arte. Sua visão artística não se curvava às pressões comerciais, à busca pela popularidade ou aos preconceitos que cercam a definição do que o cinema deveria ser. Cada filme é uma obra-prima em questão de originalidade, resultante da busca incansável para dar vida exatamente ao que acreditava. Embora alguns possam argumentar que sua incursão na cor a partir do filme Uma Mulher Delicada possa ter sido uma escolha duvidosa, Bresson revela ainda assim uma maestria surpreendente ao explorar esse recurso. As obras de Bresson transcendem o simples entretenimento, revelando-se verdadeiras experiências emocionais e intelectuais. Cada filme é uma janela para as profundezas da alma humana, capturando a essência das emoções mais complexas. Sua filmografia é uma ode à autenticidade, um convite para reflexão. Nascido no coração da França e criado em Paris, Robert Bresson nutriu inicialmente a ambição de ser pintor. No entanto, o destino o conduziu para o mundo do cinema quando se aventurou na produção do curta-metragem Public Affairs, uma sátira que homenageia cineastas como Claire e Vigo. Curiosamente, esse filme foi dado como perdido, mas ressurgiu das cinzas na década de 80, revelando-se ao mundo novamente. Após enfrentar aproximadamente um ano como prisioneiro de guerra, uma proposta inusitada chegou até Bresson por meio de um padre de Paris. O convite era para criar um filme sobre a Ordem de Freiras de Betânia, e assim nasceu Anjos do Pecado. Esse projeto marcou o início de sua carreira no cinema e selou seu destino como diretor. Os anos da ocupação não desviaram da sua paixão pelo cinema e ele continuou a produzir filmes notáveis. Gradualmente, a sétima arte tomou o lugar da pintura em sua vida, consolidando como um dos grandes cineastas da época. A vida de Bresson sempre foi envolta em certa aura de reclusão, alimentada talvez pela confusão em torno da sua data de nascimento. Essa ambiguidade simbólica gerou críticas curiosas sobre o seu filme O Dinheiro, onde algumas pessoas se maravilharam com a exuberância juvenil presente em sua obra, mesmo considerando a idade de Bresson avançada. Essa capacidade de evocar vitalidade e juventude em sua produção cinematográfica, independentemente da sua idade real, é um testemunho do talento inigualável de Bresson, que deixou um legado imortal no mundo do cinema. Suas obras são fontes perenes de inspiração, pois capturam a essência intemporal da condição humana através da sua visão poética. Sem dúvida, 3 influências formativas marcantes na vida de Bresson encontram eco em seus filmes. Seu catolicismo profundamente enraizado, a experiência dos primeiros anos como pintor e suas vivências como prisioneiro de guerra. Cada uma dessas influências moldou sua visão artística e se reflete nos temas e abordagens presentes nos seus filmes. O catolicismo de Bresson assumiu a forma conhecida como jansenismo. Essa visão teológica enfatiza a ideia do livre-arbítrio versus determinismo, um dilema que aparece de forma recorrente nos seus filmes. A questão da escolha humana em meio a um destino pré-definido é abordada com profundidade e mais sutileza em suas narrativas. Esse elemento proporciona uma dimensão filosófica e moral aos seus filmes, colocando os espectadores a refletirem sobre as complexidades da nossa existência. Os primeiros anos de Bresson como pintor tiveram um impacto significativo em sua abordagem cinematográfica também. A precisão extrema e austera
com que ele compõe cada plano em seus filmes reflete sua formação artística. Assim como um pintor escolhe cuidadosamente cada pincelada para criar a sua obra, Bresson seleciona minuciosamente cada elemento visual em suas cenas para criar uma estética única e bem detalhista. Seu senso de composição e enquadramento é notável e empresta um estilo visual distintivo às suas obras. As experiências vividas por Bresson durante o período em que foi prisioneiro de guerra também influenciaram a sua filmografia. O motivo da prisão é recorrente em seus filmes, e em duas de suas obras a trama se desenrola quase inteiramente dentro de prisões. Essas experiências pessoais contribuíram para uma abordagem realista e crua da condição humana em situações extremas, refletindo a angústia, a solidão e os dilemas morais enfrentados pelos personagens. Três de suas magníficas obras desenrolam-se em cenários profundamente católicos. Anjos do Pecado, um thriller metafísico que se desenrola num convento. Diário de um Paroco de Aldeia, um dos meus preferidos, uma rara adaptação do grande romance de George Bernanos, transformado num filme ainda mais grandioso, e O Processo de Joana d'Arc, que, embora inevitavelmente seja ofuscado pelo clássico do Theodor Dreyer, de 28, A Paixão de Joana d'Arc, também é um grande filme. O jansenismo permeia a forma como os personagens principais são tratados e como resignam-se ao seu destino. Em A Grande Testemunha, por exemplo, tanto o burro Baltazar quanto sua dona Marie aceitam passivamente os maus tratos que lhes são infligidos, em contraste com o malvado Gerard, cujas ações desencadeiam sofrimento alheio. Outra característica marcante é a total desconfiança de Bresson em relação aos motivos psicológicos das ações dos personagens. Enquanto o cinema narrativo convencional geralmente insiste que as pessoas devem ter razões claras para suas ações, Bresson muda essa abordagem. Em suas obras, pessoas frequentemente agem sem um motivo aparente, ou pelo menos mais claro. Comportam-se fora do personagem e parecem simplesmente seguir o destino que lhes foi traçado. Em um filme convencional, de, detetive, por exemplo, um assassinato sem motivo seria inaceitável. No entanto, em Bresson, ações aparentemente inexplicáveis são retratadas com naturalidade. Um personagem pode declarar uma intenção em uma cena e, na cena seguinte, agir de forma totalmente oposta. É importante ressaltar que Bresson não predeterminava completamente o desfecho de seus filmes. Seu processo de criação era uma jornada de descoberta, no qual ele trabalhava com atores, muitas vezes não profissionais, a quem ele chamava de modelos, treinando-os para seus papéis e permitindo que a interpretação deles influenciasse a história. Essa abordagem conferia autenticidade, espontaneidade às suas obras. A segunda influência marcante de Bresson, sua experiência como pintor, se revela na austeridade e precisão de suas composições cinematográficas. Assim como um pintor precisa decidir o que incluir na sua obra, um cineasta precisa decidir o que deixar fora. A abordagem de Bresson é caracterizada pela ausência de elementos desnecessários. Ele vai além e frequentemente deixa o espectador inferir o que está acontecendo fora do quadro. Isso resulta em cenas que muitas vezes mostram apenas detalhes como mãos, pés, maçanetas e outras partes de objetos, enquanto qualquer outro cineasta apresentaria a cena como um todo. Os filmes de Bresson requerem concentração ininterrupta por parte do espectador e assistir a um deles pode ser uma experiência bem intensa. Às vezes, após assistir a um filme de Bresson, você pode se sentir literalmente sem fôlego devido à concentração necessária
para absorver a narrativa. Suas obras, como A Grande Testemunha, são ricas em detalhes e subtramas, o que pode fazer com que, numa primeira exibição, alguns aspectos da história passem despercebidos. A narrativa de muitos filmes de Bresson é excepcionalmente rápida e ele não tem receio de deixar espaços para o espectador preencher com a sua própria imaginação e interpretação. A maioria de seus filmes tem uma duração média inferior a 90 minutos, mas surpreendentemente uma quantidade significativa de eventos ocorre nesse curto período de tempo. Bresson é mestre em sugerir emoções e acontecimentos por meio de sutilezas, evitando excessos e explorações explícitas. Se O Dinheiro, o seu filme, fosse refeito como um thriller de Hollywood, certamente teria um tempo de execução muito mais longo e destacaria a violência brutal da última sessão de forma explícita. No entanto, Bresson prefere adotar uma abordagem elíptica e sugestiva, deixando espaço para a nossa imaginação. Esse estilo de narrativa confere uma experiência intelectual e emocional também bastante enriquecedora para o público. Seus filmes Um Condenado à Morte Escapou e O Processo de Joana d'Arc são, de fato, os dois filmes de Bresson que se passam em prisões, mas o uso da prisão como metáfora para a prisão espiritual ou libertação é uma característica recorrente em várias de suas obras. Um exemplo notável disso é O Batedor de Carteiras, onde o personagem encontra redenção em sua carreira criminosa apenas quando é intencionalmente capturado. Nesse filme, por exemplo, a prisão não é um lugar físico de confinamento, quer dizer, apenas um lugar físico de confinamento, mas também representa a prisão espiritual do personagem principal. Michel está aprisionado em suas escolhas erradas e na busca incessante por emoções superficiais através do roubo. Sua libertação só ocorre quando ele enfrenta as consequências de suas ações e abraça a verdadeira conexão humana com Jeanne. A cena final é um momento bem poderoso e poético, onde a jornada de Michel culmina numa compreensão mais profunda do significado de sua vida. Um resumo do enredo da maioria dos filmes de Bresson pode ser extremamente desconcertante para os amantes de filmes com finais felizes ou filmes de bem-estar. Em muitas de suas obras, o personagem central encontra um destino trágico, muitas vezes resultando em morte ou prisão. É essencial notar que muitos dos filmes de Bresson não são criados com o objetivo de serem realistas. Por exemplo, A Grande Testemunha é essencialmente uma fábula, enquanto Lancelot do Lago é um retrato altamente estilizado de uma lenda medieval. Todos os filmes de Bresson, após o primeiro, têm raízes literárias de uma forma ou de outra, embora atualizadas. 2 de seus filmes são baseados em obras de Dostoiévski, 2 em romances de Bernanos, 1 em uma obra de Tolstói, 1 em um texto de Diderot, enquanto Um Condenado à Morte Escapou e O Processo de Joana d'Arc são baseados em relatos de histórias reais. Além disso, O Batedor de Carteiras é claramente influenciado por Crime e Castigo, de Dostoiévski, e A Grande Testemunha tem uma premissa similar ao romance O Idiota, também de Dostoiévski. Lancelot do Lago é derivado das lendas arturianas de Malory, enquanto O Diabo provavelmente foi inspirado por uma reportagem de jornal, como é afirmado no início do filme. Essa riqueza literária em seus filmes acrescenta profundidade e complexidade às histórias de Bresson, que transcende os limites do realismo e alcança uma dimensão simbólica e alegórica. Suas obras não são apenas contos individuais, mas também reflexões universais, arquetipais sobre o ser humano. Sobre também a moralidade e as questões existenciais que ecoam através do tempo. O uso inspirado dessas fontes literárias reforça ainda mais o caráter atemporal e intelectual de sua cinematografia, tornando um cineasta notável e singular
no mundo do cinema. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e até a próxima!